Nós temos o prazer, então, de passarmos a palavra ao Dr. Walter Borges Carneiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que discorrerá sobre o tema medidas cautelares. Desde os tempos em que eu, juntamente com Vossa Excelência, participávamos da administração da Ordem dos Advogados do Brasil, acadêmico Giovanni Ferri, representando os alunos da Faculdade de Direito desta cidade, jovem acadêmica Marisa, que nos propiciou a saudação, com execução de duas sensacionais apresentações no piano. Meus amigos Celso Cardoso da Silveira, companheiro da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Paraná, demais colegas de magistratura que me dão a honra da presença, meus amigos e irmãos do Ministério Público, demais autoridades que integram a mesa, senhores advogados, minhas senhoras e meus senhores. O convite que a mim foi formulado através do professor Celso Rossi para comparecer na noite de hoje à cidade de Jacarezinho, eu aceitei por uma razão muito sentimental. Em primeiro lugar, para ter a oportunidade de rever alguns amigos com os quais eu convivi, quer nos bancos acadêmicos, quer nas tratativas como advogado, como ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. A segunda, sentimental profundamente, porque guardo de Jacarezinho uma grata lembrança da minha infância. Retorno a Jacarezinho 40 anos após aqui ter estado em uma tarde de 7 de setembro de 1954, quando meu pai, profundo torcedor do Vasco da Gama, fez questão de, juntamente com os amigos aqui da nossa cidade vizinha, onde eu nasci, Curiúva, vir até Jacarezinho para assistir a uma partida futebolística travada entre a Esportiva e o Vasco da Gama. E eu recordo então que essa minha viagem até Jacarezinho, nós no carro, vínhamos cantando uma música sertaneja que era um grande sucesso na época, que até o professor Celso Rossi me recordou o nome, é o Filho do Norte. A música diz mais ou menos que uma pessoa é filha do Norte, que nasceu em Cambará, que lugar de riqueza, miséria não há. Que capital do Norte dizem que é Londrina, mas tem Santo Antônio, que é da Platina, e que em Jacarezinho tem cada menina que vale uma nota da Libra Esterlina. Eu não sabia o que eram as meninas de Jacarezinho. Pelo menos eu recordo que fiz uma indagação ao meu pai o que era a Libra Esterlina. Eu tinha 6 anos e meio, 7 anos, e o meu pai disse que a Libra Esterlina era a moeda mais forte do mundo. No retorno, nós passamos por Maringá, por Londrina, e na passagem por Londrina passamos por Cornélio Procópio e passamos por Cambará, que também eram referidas na música. E eu indaguei ao meu pai, mas por que Curiúva não consta na música, se Curiúva também está no Paraná? Meu pai vai fazer 80 anos daqui uns dias e até hoje ele não me respondeu. Mas felizmente foi uma alegria retornar à cidade de Jacarezinho, sentir a força pujante do povo do Norte pioneiro, da onde eu também sou originário com muito orgulho, e sentir essa recepção notável que a minha prestada pelo corpo docente da faculdade e também pelos alunos da Faculdade de Direito de Jacarezinho, para tentar conversar com os senhores sobre um tema que, como disse o jovem que me deu a honra de saudar aqui nesta noite, é um tema palpitante
que, sem dúvida alguma, convive no dia a dia com aqueles que estão lidando com o direito. O direito realmente é uma ciência fantástica. Vejam os senhores que no momento em que o Estado retirou do particular a possibilidade de exercitar a justiça privada, trazendo para o Estado o direito de não só apenas ditar o direito, mas também fazer a execução do direito, nós passamos a conviver efetivamente de um regime de Estado de Direito. Dentro da evolução dos tempos, o direito chegou a uma perfeição tão notável que, embora presente em todos os momentos da nossa vida, nós, vivendo o direito, muitas vezes não percebemos a realização do direito. Vejam bem os senhores, nós nascemos, vivemos e morremos sempre praticando atos de direito. E quase que a grande maioria do direito que nós praticamos, nós mesmos nem percebemos. Por exemplo, quando levantamos de manhã e tomamos um ônibus para nos dirigir ao centro da cidade, aqueles que moram em bairro, naturalmente, aqui em Jacarezinho, e transpõe a catraca do ônibus, do coletivo, ele já está instintivamente, sem perceber, ele está ali praticando um ato de direito. Ele está celebrando um contrato de transporte, através do qual, mediante a paga de uma retribuição, ele tem o direito de ser levado até o destino pelo transportador. Descemos do ônibus e ainda instintivamente, na primeira banca de jornal, na primeira banca da esquina, aqueles que têm esse terrível vício como eu, de ser fumante, adquirem uma carteira de cigarro ou o jornal do dia. Naquele momento ele também está sempre praticando um ato de direito. E instintivamente, também sem perceber, ele está realizando um contrato de compra e venda. No momento em que nós efetuamos um pagamento de uma obrigação que foi apresentada a um banco para a cobrança, nós estamos também realizando um ato de direito, efetuando um pagamento, cumprindo uma obrigação. Mas esses atos são inúmeros na passagem da nossa existência, nós nem mesmos percebemos. Nós efetivamente só vamos nos perceber do direito na hora em que o direito entra no estágio da crise. Na hora que aquele devedor deixa de cumprir a sua obrigação, na hora que o nosso inquilino não efetua o pagamento do seu aluguel, na hora que o marido surpreende a mulher com um vizinho estranho, na hora que alguém nos assalta o patrimônio, neste momento é que surge a nossa preocupação com o direito. Então nós podemos até dizer que se nós cumprimos durante o itinerário da nossa vida a maioria dos nossos atos sem perceber a existência do direito, nós só vamos compreender, só vamos perceber a existência do direito no momento em que o direito está em crise, no momento em que surge o conflito, no momento em que se aperfeiçoa a lide, no momento em que os senhores são obrigados, nós somos obrigados a comparecer ao escritório do advogado, lá narrar o fato, para que o advogado adote as providências destinadas à satisfação do nosso direito que está sendo violado por aquele que não está querendo cumprir espontaneamente como deveria a sua obrigação. Então, o Estado que chamou para si o dever de aplicar o direito, criou para a realização desse direito, para a realização do direito no estado de crise, para poder recompor a paz social, que é a finalidade do direito, criou a figura da jurisdição, criou a figura da ação e criou a figura do processo. Que são as três entidades mais importantes do direito processual civil, aliás, já defendido pelos doutrinadores como a trilogia estrutural do direito processual civil. Através da jurisdição, que é o poder que o Estado confere a função jurisdicional aos magistrados, aos juízes e aos tribunais para aplicar
para receber as demandas, para analisar as demandas e para fazer atuar as demandas aos casos concretos. Aí porque se diz que jurisdição é o poder do Estado de fazer o cumprimento das leis, o poder de dizer o direito, numa linguagem de mais fácil acesso. Ao lado da jurisdição, e como não era possível que houvesse uma arbitrariedade, como disse o nosso colega que me recepcionou nesta noite aqui, era preciso que o Estado também não pudesse exercer essa jurisdição arbitrariamente, porque senão todo e qualquer indivíduo poderia ser titular do direito e fosse com essa afirmativa buscar o exercício da jurisdição. Então o Estado criou, o Instituto da Ação, quer dizer, o direito subjetivo daquele que tem o seu direito violado, daquele que está vivendo a crise de uma situação jurídica, quer porque é credor, quer porque não deve ser obrigado a pagar determinada exigência. O Estado criou a figura da ação, entendida como direito subjetivo que tem aquele que buscar perante o Poder Judiciário a realização do seu direito que teria sido violado. É um direito tão perfeito nos sistemas dos povos civilizados que o direito à ação existe ainda que a parte não tenha direito no plano material. Por exemplo, a parte pode não ter direito à pretensão que ele reivindica, mas mesmo assim ele é o titular do direito de ação. É por isso que se explica objetivamente as hipóteses das ações propostas onde o juiz declara improcedente o pedido. Quer dizer, ele não era titular do direito material que ele invocava, porém, ainda assim, era titular de buscar a jurisdição através do direito de ação. Mas como esse direito de ação também não pode ser arbitrário, não poderia ser dado livremente, o Estado, ao mesmo tempo em que aparelhou a jurisdição e ao mesmo tempo em que aparelhou a ação como direito constitucional de invocar a tutela jurisdicional, o Estado também criou a figura instrumental, que é o instrumento outorgado pelo Estado para que a parte vá, através do processo, que é o instrumento destinado à composição dos litígios, invocar e buscar a tutela jurisdicional que ele diz ter sido violada pelo terceiro ou pelo Estado ou por aquele que deixou de cumprir determinada obrigação. Então nós convivemos no direito intrínseco com estas três figuras, com esses três institutos estruturais do direito processual civil: a jurisdição, a ação e o processo. Estabelecida a concepção da formação da prestação jurisdicional, o Estado criou também algumas formas de realização do processo. Para determinadas circunstâncias, para determinados fatos jurídicos, para determinadas causas de pedir, existe um determinado tipo de processo. Então, os senhores que já estão convivendo com o direito processual, já se aperceberam que o Código do Processo Civil do Brasil, dentro de uma estrutura que ele foi herdar em povos mais adiantados no estudo do processo civil, sistematizou três espécies ou três tipos de processo no direito nacional, que é o denominado processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. O processo de conhecimento é aquele em que a parte, por não dispor ainda de um título formalmente perfeito para impulsionar a execução, ele faz a sua postulação através do denominado juízo de conhecimento ou de cognição, procurando demonstrar os fatos, onde, depois de instaurado um contraditório pleno, o processo se desenvolve por suas etapas até final decisão de mérito, e ele compõe o título que a parte precisa para posteriormente deflagrar outro tipo de processo, que é o processo de execução. O processo de execução, hoje nós já temos aparelhado o denominado processo de execução de título extrajudicial, que é aquele que as partes extrajudicialmente, à margem do Poder Judiciário, celebram relações jurídicas e, através de instrumentos formais que a lei os exigiu
como títulos executivos, são aptos a, independentemente do processo de conhecimento, deflagrar o processo de execução. É por isso que se diz que a execução do título judicial, que é aquela em que se instaura o processo de conhecimento ou de cognição e o juiz dá uma sentença. O título que será formalizador da execução é a sentença, ou o processo de execução de título extrajudicial, que é as execuções das cambiais, notas promissórias, cheques e aqueles contratos que o artigo 585 e 586 do Código de Processo Civil arrola como títulos aptos a deflagrar o processo de execução. Pois bem, via de regra e o ideal do direito seria que a solução da decisão, que a decisão do processo de conhecimento e também a satisfação do crédito do credor no processo de execução se realizasse quase que imediatamente. Todavia, por força do aparelhamento judicial, por força das formas, dos ritos e dos tipos de processo consagrados pelo direito brasileiro, muitas vezes esse espaço de tempo se prolonga. Nós sabemos que o sistema brasileiro, adaptado com o duplo grau obrigatório de jurisdição, já nos leva, pelo menos, a ter a nossa causa, via de regra, na maioria das vezes, julgada por duas instâncias. Primeiramente, pelos juízos de primeiro grau, e depois nas etapas recursais no estado do Paraná, e principalmente através dos tribunais de alçada e dos tribunais de justiça, sem olvidar ainda as instâncias excepcionais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Então, desde o ajuizamento do pedido, até o momento da satisfação do direito daquele que é credor de uma obrigação de natureza pecuniária, ou aquele que é representado em título, ou aquele que é credor em decorrência de uma sentença que julgou procedente de uma ação, leva determinado espaço de tempo. Tempo que muitas vezes pode fazer desaparecer até a finalidade do próprio processo. Pode fazer e pode tornar com que a atividade jurisdicional seja uma atividade vazia no vácuo, seja uma atividade nova. Porque no momento em que a parte vai receber a execução, no momento em que a parte vai receber o bem jurídico pleiteado pela decisão jurisdicional, já não seja possível mais restaurar aquela situação pensada no momento da atitude da legislação. Então, era preciso que o Estado criasse um instrumento para tentar compensar a demora do tempo, a demora na prestação jurisdicional. Então, a doutrina aqui, os legisladores instituíram uma figura do processo cautelar, que é um processo acessório, que é uma ação subsidiária, que é uma ação de segurança. Como eu disse bem aqui agora há pouco, jovem, quando transcrevia Carlerucci, é um processo de segurança para tornar eficaz a decisão que será proferida no processo principal. Quer se trate do processo de conhecimento, do processo de cognição, quer se trate do processo de execução, quer de título judicial, quer de título extrajudicial. Vejam os senhores que dão os prazos estabelecidos no Código, os prazos para que se exercite o contraditório, que é uma garantia constitucional da atividade judicial, a ampla defesa, que é o corolário lógico do contraditório no devido processo legal, hoje já assegurados como garantia individual pelo artigo 5º da Constituição Federal, esse espaço de tempo consome aproximadamente, para a solução de uma causa em primeiro grau, de 90 a 180 dias. Mais as etapas do recurso, mais o tempo que se consome para o julgamento desses recursos no tribunal, muitas vezes nós teremos a eficácia depois da julgada do julgamento de uma ação quando decorridos um ano e meio desde o ajuizamento da lide. É possível que no curso deste tempo aquela pretensão visada pelo autor
por aquele que saiu vencedor naquela demanda, ajuizada lá desde o primeiro grau, já não esteja em condições de ser prestado efetivamente como deveria ocorrer no momento em que a ação foi ajuizada. Daí porque se criou a figura do processo cautelar, que é uma providência destinada a garantir o sucesso do processo de conhecimento. Então, o processo cautelar, que é um processo à parte do processo de conhecimento ou do processo de execução, tem o seu ritualismo próprio, tem a sua disposição de realização do direito totalmente apartada do processo principal. Tanto assim que não há uma decisão de mérito propriamente dita, daí a figura, daí o nome da figura jurídica, processo cautelar, medida cautelar. Por quê? Porque a providência que a parte pleiteia e a providência que o judiciário presta à parte é uma providência de cautela, é uma providência de segurança, para que através da atuação do processo cautelar, a parte que vem amanhã ou depois sair vitoriosa na demanda de conhecimento ou na demanda de execução, tenha garantido o sucesso que ela havia almejado. Então, o Código de Processo Civil, que evoluiu a partir de 1973 o direito nacional, criou ao lado de medidas cautelares, que são chamadas de medidas cautelares típicas, também o denominado Poder Geral de Cautela do Juiz, através do artigo 796. Eu vou fazer a leitura para que os senhores analisem bem. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no capítulo 2 deste livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio que uma parte, antes do julgamento da lide, cause o direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Então, surge a figura do processo cautelar, assim como um terceiro estágio da atividade jurisdicional. Ao lado da atividade de conhecimento e ao lado da atividade jurisdicional de execução, surge o processo cautelar como instrumento destinado a garantir o sucesso pleiteado na decisão de conhecimento ou na decisão de execução. Este procedimento, que vem, diremos assim, tipificado a partir do artigo 820 do Código de Processo Civil, com figuras específicas ou nominadas, como se diz, quando cuida do arresto, quando cuida do sequestro, da busca e apreensão, quando cuida do arrolamento de bens, cuida do depósito. A lei também instituiu, relativamente a outros procedimentos, que poderiam, o legislador, como disse o jovem que me antecedeu aqui, confere ao juiz quase que uma norma em branco, para que ele possa atuar com liberalidade, com discricionariedade, jamais com arbitrariedade, porque a arbitrariedade não se pode cogitar de atuação jurisdicional em um Estado de Direito, para que o magistrado possa, com essa liberdade do Poder Geral de Cautela, frente à situação contenciosa que lhe apresenta uma das partes, ele possa ditar qual será a medida adequada para resolver, para garantir, para assegurar a eficácia da decisão a ser proferida no processo de conhecimento ou no processo cautelar. É claro que esse Poder Geral de Cautela, quer o Poder Geral de Cautela relativamente às medidas típicas, quer o Poder Geral de Cautela relativamente às medidas atípicas ou inominadas, é um poder que só poderá ser atuado em presença da indiscutível necessidade. E é um poder que não pode ir além da que a parte poderia só conseguir com o processo de conhecimento. Então, os senhores têm que se perceber que o Poder Geral de Cautela é uma providência satisfativa à primeira vista, mas não satisfativa de modo a trazer para a parte a solução da causa, satisfativa de modo a assegurar que a parte do futuro não será prejudicada
pela demora na prestação jurisdicional. Então, a necessidade é um requisito que deve ser prudentemente analisado pelo juiz, sob pena do juiz não agir discricionariamente como deve agir, com uma abertura dessa norma em branco dada pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, sob pena, não agir abusivamente, mas agir dentro dos parâmetros que norteiam a atividade jurisdicional. Aliás, o poder discricionário desses casos deve também circunscrever-se àqueles requisitos que são traçados para os atos administrativos discricionários. Porque não, o juiz, na hora de aplicar a providência cautelar, deverá averiguar as razões de conveniência e as razões de oportunidade para a outorga dessa medida. Eu faço questão de frisar esse aspecto, porque logo que eu ingressei na magistratura, no ano de 1990, eu tive a oportunidade de me deparar no Tribunal de Alçada com algumas medidas de alguns juízes, aqueles planos do Coleiro, plano Verano, plano Collor, plano Collor 1, plano Collor 2, com algumas medidas que até alguns juízes, felizmente foram poucos e depois foram corrigidos, que chegaram ao absurdo de, através da medida cautelar, eles procurarem estabelecer uma solução de paralisar até o exercício do direito de ação. Nós tivemos algumas medidas cautelares concedidas aí pelo Estado do Paraná, e não só no Paraná, isso aconteceu também em outros estados da Federação, onde os juízes concediam medidas cautelares que impediam o direito da parte de promover a execução do seu crédito. A parte que discutiu o contrato propõe uma medida cautelar e alguns juízes apressadamente, naturalmente, não adotando as cautelas devidas para o exercício desse poder geral, consagrado pelo artigo 798, chegaram ao cúmulo de outorgar providência cautelar que destinava-se a rigor a impedir o exercício do direito constitucional de ação, que não poderia, em hipótese alguma, ser vedado, quer pela lei, quanto mais por uma decisão judicial. Eu recordo que tive a oportunidade de julgar 2 ou 3 mandados de segurança perante o Tribunal de Alçada, como juiz do Tribunal de Alçada, e nessas 3 medidas eu tive a oportunidade de sustentar a inviabilidade da atuação do Poder Geral de cautela, justamente porque, assim agindo, estava o juiz impedindo que a parte exercitasse o direito constitucional de ação. E não é possível que no confronto entre os dois direitos, de um lado, a Constituição assegurando o direito do pretor de promover a execução, não era possível que, através de uma medida judicial, desse o Poder Judiciário a impedir o uso do direito constitucional de ação. Além dessas providências, além da necessidade indeclinável para a atuação do Poder Geral da cautela, é imprescindível também que se provem 2 requisitos que são primordiais para o exercício da medida da ação cautelar, que é o que em linguagem se chamou, em linguagem latina, o fumus boniuri, ou uma tradução que eu reputo até certo ponto esdrúxula, fumaça do bom direito, usado por alguns doutrinadores, e o perigo in mora, vale dizer, o perigo da demora, vale dizer, é preciso que a parte, além da necessidade da medida, ela demonstre que a pretensão dele é uma pretensão plausível no plano objetivo, vale dizer, é uma pretensão que reúne o fumus boniuri, quer dizer, há uma pretensão plausível à garantia da sentença a ser proferida no processo de conhecimento, daí é porque deve ser outorgada a providência cautelar. E outro fundamento, que é o chamado perigo in mora, vale dizer, o perigo da demora, vale dizer, que a demora do processo, quer o processo de conhecimento, quer o processo de execução, poderá causar aquele que é titular de um direito em tese cabível, porque na atuação cautelar não se analisa o direito propriamente dito, mas sim o direito ao processo, poderá vir a sofrer prejuízo pela demora cujo prejuízo não poderia ser reparado posteriormente. Daí algum exagero no exercício do poder cautelar, como eu falei aos senhores, e nós passamos a conviver a partir de 1992 com a Lei 8437, de 30 de junho de 1992.
eu até gostaria de confidenciar aos senhores que, como advogado, eu havia adotado algumas providências. Criados, os advogados, na minha concepção, são os grandes consultores do direito, são os advogados que trazem os juízes, não é? A possibilidade dos juízes efetivamente trabalharem com os casos concretos, aqueles casos que vêm bem arquitetados pelos advogados. Eu recordo que eu tinha por princípio como advogado, no início da minha profissão, eu ajuizava com frequência. Era um funcionário demitido do Estado, a primeira medida que eu ajuizava era o mandado de segurança. Como justamente esses mandados de segurança devem ser ajuizados naquele prazo que a lei consagra, de 120 dias, contado da prática do ato, fatalmente você ajuizava o mandado de segurança na sequência da punição imposta ao funcionário público. Então, você ia conviver com as provas que estavam ali praticamente recentes, ia conviver com as mesmas autoridades que haviam praticado o ato administrativo que você ia questionar no judiciário, e ia conviver quase em seguida com o problema criado pela imprensa ou pelo noticiário, que sempre ocorre quando se trata de uma imposição, de uma sanção imposta ao funcionário público. Exemplo marcante, estamos convivendo há 2 dias com aquelas exonerações, ou aquelas demissões daqueles funcionários do fisco em Brasília. Então, quase sempre, no início da minha profissão, o advogado preocupado a dar uma solução mais rápida para o cliente, chegava o caso do escritório, a primeira medida que eu tomava era o mandado de segurança, dificilmente conseguia me lidar, e quando julgava o mandado de segurança, é claro que eu já estava com a causa praticamente derrotada e só poderia depois ir buscar na via ordinária o eventual direito que a parte tivesse, desde que não tivesse uma coisa julgada relativamente ao mandado de segurança. Então nós passamos, os advogados que atuavam na área do direito administrativo em Curitiba, a estruturar a defesa do cliente através das medidas cautelares. Então o que nós fazíamos? Ao invés de ajuizar o mandado de segurança direto ao Tribunal de Justiça, nós passamos a ajuizar as medidas cautelares. E sempre ajuizávamos as medidas cautelares preparatórias, vai dizer, antes do ajuizamento da ação principal. E com o juiz da vara, o juiz mais em contato direto com a parte, mais preocupado com a causa do que o próprio tribunal, porque o tribunal já julga a maioria das vezes por processo, sobre papéis. Eu posso dizer hoje, como juiz de tribunal, que na minha concepção, o julgamento mais puro, o julgamento mais perfeito é o julgamento de primeiro grau. Por isso que eu sempre defendo que a solução do judiciário não é nos tribunais, a solução que deve ser dada no judiciário é na primeiro grau de jurisdição. Então, nós advogados criamos esta estratégia de ajuizar a medida cautelar. E via de regra estava dando certo. Então, você ajuizava uma medida cautelar, conseguia o retorno do funcionário à função pública, aí ajuizava a ação do conhecimento, porque a medida cautelar era só para garantir a eficácia daquela ação, provocava de governo e no final você saía ainda vitorioso. E essas ações que começaram a ser desenvolvidas somente em relação a funcionários públicos no plano estadual, que eu conhecia, ela começou a se desenvolver por todo o país e chegou inclusive no plano federal, várias medidas cautelares concedidas contra atos do poder público. Sobreveio então essa lei, que é a Lei 84/37, de 30 de junho de 1992, através da qual ela regulou a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público. Porque a rigor, o que se estava fazendo em transformar uma medida que era um mandado de segurança em uma ação cautelar e depois um processo de conhecimento, nós estávamos elegendo uma outra via para conseguir a mesma finalidade. E esta lei, através do artigo 1º, disse que não será cabível liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança em virtude de redação legal. E esta lei foi mais além, porque nós estávamos, inclusive, realizando medidas cautelares e conseguindo, inclusive, revisão de proventos, revisão de salários de funcionários públicos. Ela foi mais além no parágrafo 1º, dizendo que não será cabível no juízo de primeiro grau, daí para prevenir o problema das cautelares ajuizadas no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar,
quando impugnado o ato de autoridade, sujeita na via de mandado de segurança à competência originária do tribunal. Então, o que o legislador procurou resolver com a edição dessa lei de 1992? É que a parte, por exemplo, no exemplo com que eu trabalhei, que dei os senhores como precedente, tratava-se de um mandado de segurança, cuja competência para questionar o ato é a competência originária do Tribunal de Justiça, que quem pratica o ato de demissão é o governador do Estado ou o secretário de Estado. O que se articulava através da ação cautelar? Articulava-se uma ação cautelar e depois um pedido de conhecimento contra a autoridade, sem dúvida alguma era a mesma, mas a ação não era mais aforada no Tribunal de Justiça, que é o tribunal, o órgão judicial competente para apreciar na via do mandado de segurança os atos do governador do Estado. Nós ajuizávamos essas medidas, no caso específico de Curitiba, as ações eram propostas nas varas de fazenda de Curitiba. Então, sem dúvida alguma, este parágrafo primeiro veio acabar de vez por todas com esta tentativa que estava se desenvolvendo no Brasil, que na minha concepção não era ilegal, mas agora a lei veda que não será cabível no juízo de primeiro grau, que é o caso, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado o ato de autoridade, sujeita na via de mandado de segurança à competência de tribunal, quer de justiça, quer tribunal de alçada, quer tribunal regional federal, evidentemente. O que quis dizer? Que se aquela questão jurídica, aquela relação jurídica discutida na cautelar, poderia ter sido desenvolvida através da via do mandado de segurança, cuja competência originária era do tribunal, não pode a parte mais olvidar, deixar de lado a via do mandado de segurança para ir buscar o seu direito através da ação cautelar. É claro que a lei impediu apenas, então, somente o exercício da ação cautelar, não é? Não impediu, sem dúvida alguma, o exercício da ação de conhecimento, através da qual, depois de um longo tempo, mas aí sem a providência cautelar, a parte poderá vir a assegurar o seu direito. Eu gostaria de destacar aos senhores que é preciso que nós precisamos fazer uma pequena diferenciação